Quando a noite cai sobre as montanhas gelada, uma brisa suave traz o doce aroma de oliveiras. Nesse silêncio pacífico, é quase como se estivéssemos em um templo, e o antigo estivesse despertando. Imagine o vasto mundo da antiga Helada, onde deuses imortais moravam juntos, e os monstros estavam de guarda na entrada da verdade. O caminho do herói não era apenas um caminho de glória, foi uma jornada de vida. Em um lugar mágico onde os sonhos e os mitos se encontram, onde as lendas antigas de Iori não são apenas histórias, mas espelhos de nossas próprias almas hoje, estou encantada em compartilhar com você a história de um dos mais amados heróis da mitologia grega antiga, Hércules, o filho do poderoso Zeus e da mulher mortal Alcmena. Seu nome é familiar para todos, mas há muito mais nessa figura notável do que atende. Estou tão animado para falar sobre nossa palestra sobre as 12 explorações de Hércules. Vai ser uma jornada incrível de autodescoberta. Vamos explorar não apenas as incríveis aventuras e vitórias sobre os monstros, mas também o caminho da alma. Todo teste é como uma porta para si mesmo, e todo monstro é como um demônio interno que você nunca notou. Hoje, vamos descobrir a incrível história de Hércules e por que ele estava destinado a um caminho tão notável. Vamos nos aprofundar nos 12 feitos e aprendermos que os mitos são frequentemente reflexos de nossas próprias experiências humanas. Esta não é apenas uma história, é uma ideia antiga que podemos entender através das fotos. Isso nos ajuda a nos entender e perceber que a verdadeira força não vem de nossos músculos, mas das escolhas que fazemos, mesmo quando são difíceis. Mesmo mais forte de nós temos que lidar com coisas como vergonha, arrependimento e dor, se quisermos viver na memória e ter um propósito. E talvez, no final, seja o silêncio que encontramos. Ei, se você está gostando da nossa história, nós realmente apreciaríamos se você pudesse mostrar seu apoio assinando. Basta clicar no ícone do sino e deixar algumas palavras. Sua bondade ajuda bastante a nos ajudar a dar vida a novas histórias neste espaço. Agora, vamos fechar os olhos e imaginar uma jornada para o início deste conto incrível. Capítulo 1. O nascimento de Hércules. Alguns anos antes do enganador Peleus enganar o Iolau em Iolcos. Na bela terra de Helada, aninhada entre as montanhas rolantes e os vales verdejantes da Argalida, vivia uma garota especial chamada Alcmene. Ela era uma pessoa verdadeiramente notável, com uma beleza que tocava o coração de todos. Os anciãos mais sábios da comunidade a mantiveram em alta consideração, buscando sua orientação e advogados sempre que tinham um problema. Suas respostas eram tão razoáveis. As pessoas ficaram impressionadas com sua inteligência. Ela foi tão gentil que até os pombos tímidos do templo de Afrodite caíram sobre os ombros sem medo. A Nigringale Filamela cantou seus trilins claros à noite, contra a parede de sua casa, e as pessoas ouviram essas músicas entre as videiras e as rosas florescendo. Até Filamela elogia a beleza de Alcmene e sua donzela. Alcmene cresceu despreocupada na casa de seu pai, sem saber que o destino tinha algo especial para ela. Os deuses já haviam tecido seu nome no tecido de um grande mito. Um dia, uma carruagem empoeirada entrou nos portões de Micenas, dirigida por 4 cavalos cansados. Um guerreiro alto em armadura brilhante chegou. Era o irmão de Anfitrion, o argosgo do rei Svinel, que veio a Meque em busca de felicidade e um novo destino. Alcmene ouviu o estrondo de rodas e saiu na varanda enquanto o sol estava se pondo, e seus últimos raios tocavam em seus cabelos, tornando o ouro como se fosse uma fogueira escaldante. A luz roxa envolvia sua figura, e a anfitrião olhou para ela e esqueceu tudo no mundo, onde eu estava ainda a seguir e por quê. Ele estava acima da lua. Faltavam apenas alguns dias, e Anfitrion já havia pedido ao pai de Alcmene a mão de sua filha em casamento. O velho o reconheceu como um guerreiro valente e ficou encantado em dizer que sim. Os micênicos comemoraram o casamento com grande alegria e barulho. Então, Anfitrion colocou sua esposa em uma carruagem ornamentada e a levou para longe de Micenas, mas elas não foram para Argos. O Anfitrion foi proibido de voltar para lá, ele havia sido banido daquela cidade. Anfitrion ficou com o coração partido quando acidentalmente matou seu sobrinho, Electrion, filho do rei Sfinelos. Ele se sentiu tão triste e decidiu enviar seu sobrinho para longe. Ele chorou muito por seu filho perdido e pediu aos deuses que lhe desse outra criança. Mas os deuses não responderam suas orações. Então, Anfitrion de Alcmene foi para Tebas, onde o tio de Anfitrion, o sábio Crion, era o rei. Lá, o jovem casal morou felizes para sempre. Suas vidas foram pacíficas e felizes, exceto por uma coisa que deixou Alcmene triste.
Seu marido, Anfitrion, era um caçador apaixonado. Muitas vezes desapareceu durante os longos dias de caçar animais na floresta circundante. Todas as noites, ela saía para os portões do palácio para encontrar os servos com seus itens e ver seu marido cansado, mas amado. Todas as noites, o pôr do sol a vestia de roxo repetidamente, como se estivesse em um vestido real. Zeus, o senhor dos deuses, a viu e se apaixonou por ela naquele exato momento. Zeus era poderoso, terrível, mas também astuto e astuto. Anfitrion já era casado com o adorável Hera, mas ele também estava de olho no Alcmene. Ele apareceu para ela em sonhos, tentou conquistá-la e a convenceu a deixar o marido. Mas a Alcmene ainda estava de cabeça para baixo para o Anfitrion. Então, Zeus usou um pouco de truque e ordenou que todos os animais gelados se reunissem nas florestas de Tebas, onde o Anfitrion estava caçando. A caçada parecia sem fim, os animais se multiplicaram e a paixão do guerreiro ficava mais forte a cada dia. Ele se aprofundou no mato, esquecendo todo o resto. Naqueles dias, o poderoso Zeus se transformou em um cavalo e viajou para o palácio de Alcmene. Ela ouviu o som familiar de cascos e a talhada da armadura e correu para a varanda. Ela estava muito feliz porque parecia para ela que seu marido havia voltado. O engano foi completo. Ela levou Zeus para Anfetrão, e o deus compartilhou com ela uma noite cheia de encantamento. Quando, depois de pouco tempo, a verdadeira Anfetrão chegou, ela não ficou surpresa porque, de acordo com sua crença, ele já estava em casa. Houve alguma confusão no começo, mas acabou sendo limpo. Muito tempo se passou, e Alcmene deu à luz um filho. O incrível foi que a criança nasceu de Alcmene, o rei de Argos. Como a esfinge não tinha herdeiros, ele decidiu que o garoto assumiria o trono quando crescesse. Mas ela aprendeu sobre isso, e isso a perturbou. Ela não queria que o bebê fosse rei, e prometeu a Astenel que ele não seria. Euristeus não suspeitou de uma coisa, e Zeus convocou uma reunião dos deuses e disse: no dia da próxima lua cheia, um menino doce nascerá. Ele será adorado por todos os Argos, e ele se tornará rei. Hera perguntou imediatamente: e se 2 meninos nasceram, quem será o rei? O primeiro que nascerá, respondeu Zeus. Ó grande Zeus, a Hera disse, você costuma fazer promessas de que você esquece. Jura diante de todos os deuses que o rei de Argos será o bebê que será o primeiro a ver a luz no dia da próxima lua cheia. E Zeus, sem saber o truque, ele fez uma promessa solene, comprometendo sua lealdade ao Olimpo e ao sagrado River Styx. No entanto, apesar de seu voto fervoroso, Hera, a deusa astuta, planejada em segredo, tecendo uma história que confundia até os deuses. Em seu enredo astuto, ela distorceu a memória de Zeus, fazendo com que ele negligencie seu amado e o filho que ele havia escolhido. Antes mesmo de nascer, Hércules enfrentou alguns desafios difíceis. Seu pai, um ser divino, faleceu, e o rei dos deuses havia prometido a ele um trono especial. Mas a vida tinha outros planos. Em vez do trono, Hércules recebeu um dia da lua cheia. Nesse dia, uma mulher misteriosa chamada Hera chegou a Argos, pronta para ajudar o rei e a rainha com o nascimento de seu filho, Euristeus. Sfinelos nasceu em primeiro lugar, apenas 1 hora depois, no silêncio da noite de Teba. Então, as incríveis Hércules nasceram, filho do poderoso Zeus e do belo Alcmeno. Quando a memória voltou a Zeus, tudo já havia acontecido. O conselho dos deuses foi chamado, e eles decidiram que o primogênito da lua cheia seria rei de Argos. Então, Euristeus, o fraco e a inveja, recebeu o poder, e Hércules, cuja força poderia mover montanhas, estava nas sombras, subordinado a alguém que nem era digno de servir um herói. Essa grande injustiça começou, mas foi o começo do grande caminho. A serpente, mas Zeus não pôde deixar tudo como era. Ele se levantou entre os deuses e disse: ouça, meus queridos amigos. Prometo manter minha palavra, e Euristeu será o rei de Argos. Em troca, eu lhe darei o filho de Alcurenes, que terá um grande destino. Ele se tornará o mais forte dos mortais e realizará 12 grandes feitos. Os deuses o farão imortal. Une qualquer pessoa que ousa mudar minha palavra. Ele olhou para Hera de uma maneira firme, mas amigável, e ela só abaixou os olhos, escondendo seus pensamentos. Estou realmente curioso para ver se ele será capaz de fazer pelo menos um feito. Nas profundezas de seu coração, ela já estava planejando como criaria uma rede de obstáculos. Zeus, sentindo sua traição, chamou Atena, sua filha sábia, e disse-lhe para proteger o bebê Hércules do mal que os corações invejosos poderiam enviá-lo.
Enquanto isso, o garoto estava dormindo pacificamente no berço ao lado de seu irmão, Ificles. Eles nasceram na mesma hora, mas eram tão diferentes quanto noite e dia. Hércules foi violento desde o primeiro dia, então o berço teve que ser consertado no chão. Os ifícios estavam em silêncio e fraco como uma sombra na noite mágica. Atena estava cuidando de seu filho. Ela enviou seu pássaro favorito, a coruja sábia, para pairar sobre o berço e dar gentilmente à criança com as asas, dando-lhe o dom da razão. Mas Hera, que amava Alcmene, decidiu destruir o bebê. Ela não suportava o pensamento da criança superando seu favorito, Euristeus. No escuro, ela silenciosamente desceu para o pântano venenoso, pegou 2 cobras grandes e, escondendo-se nas sombras, foi para a casa de Anfitrião. Quando ela decidiu matar os 2 meninos, a noite estava quieta. A coruja voou para longe. No comando de Atena, ela teve que punir os ratos que roncavam o fio divino. Alcmene estava cansada de cuidar dos bebês, então ela dormiu. 12 empregadas foram designadas para proteger os bebês um por um. Eles cochilaram no escuro. As cobras se arrastaram lentamente pelo pátio, subiram as escadas de pedra e chegaram à meia-noite quando Hércules acordou. Ele teve um bom ouvido desde que era bebê. Como se tivesse ouvido um caçador, ele ouviu um fermento de sibilância e, quando levantou a cabeça, viu uma cobra rastejando em sua direção. Ele começou, mas imediatamente notou uma segunda cobra buscando seu irmão. Então, imediatamente, Hércules pegou as 2 cobras. Você podia ouvir o assobio e o farfalhar de suas caudas, mas as mãos do garoto se apertaram mais. As empregadas acordaram com barulho e os guardas correram com tochas. Anfitrião veio correndo, e Hércules já estava dormindo em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Ele estava segurando as cobras estranguladas em seus pequenos punhos, e seus corpos estavam pendurados fracamente nas bordas, como cordas. Os pais guerreiros ficaram em silêncio, olhando para o bebê adormecido que conquistou a morte e sussurrando um ao outro. Essa criança é tão especial. É como se os próprios deuses estivessem vigiando, mas às vezes até os melhores podemos entender errado. Capítulo 3. A história de como Hércules surgiu e por que ele cometeu um erro no dia seguinte. A Anfitrião chamou a ele, o adivinho Terezius, o ancião, que podia ver no futuro, mesmo que o futuro estivesse um pouco embaçado. Terezius mal olhou para o bebê. Eu poderia dizer imediatamente que isso não era apenas uma criança comum, mas o filho do próprio Zeus. Ele disse que quando Hércules cresceu, ele derrotaria não apenas animais e pessoas, mas também ajudaria os deuses a superar os velhos gigantes que dormiam no fim da terra. Cuide desse garoto, ele disse. Anfitrião, por favor, traga-o com sabedoria. Seu caminho é longo e quero ter certeza de que ele está pronto para isso. O Anfitrião amava Heracles com todo o seu coração, como seu próprio filho, ainda mais fortemente do que os Ificles. O herói gentil Castor era um ótimo professor, ensinando espada e lança para Heracles. Ao lado dele na carruagem, o cavalo de Heracles estava pronto para ir. Logo, o garoto ficou mais forte que seus colegas e muitos adultos. Mas ele não sabia como restringir sua força ao jogar bola com um chute. Eixos de luz solar banhavam os pés das crianças, uma mudança refrescante das seixos a que estavam acostumadas. No jogo, eles jogaram paralelepípedos que subiram mais alto que os telhados, assustando seus amigos. Um dos professores, o rigoroso Lin, ensinou Hércules as ciências e tocou cefara, com o qual o garoto lidou com facilidade. Mas ele puxava as cordas toda vez que o tocava. Lin não conseguiu se segurar e bateu em Hércules, que ficou vermelho, afastou cefara e morreu de um mero toque. Tal era sua força. Um movimento inocente se transformou em um golpe fatal. A Anfitrião temia que ele entendesse que tal presente, e bênção e perigo. Depois de conversar com Terezius, ele tomou uma decisão. Hércules sabia disso. Seu amigo precisava de tempo e espaço. Então, ele o levou para as montanhas, para pastar os rebanhos nos prados de Queferon. Lá, entre os ventos gentis e as grama espinhosa, o garoto foi deixado sozinho com a natureza. Acima de sua cabeça, havia pedras e nuvens, sob seus pés, havia gramíneas ao longe. O rio murmurou suavemente. Ele liderou as ovelhas e ouviu o vento, e olhou para o céu, sussurrando, pã de pernas de cabra, mantenha meu rebanho seguro de perigo e infortúnio. Vamos todos se reunir no gramado à noite, e seus baldes serão música para mim. Assim começou a juventude de Hércules, não em palácios magníficos, mas sob o céu aberto entre as ovelhas e os deuses que se escondiam nas sombras da floresta. Capítulo 4.
Quando Hera desencadeou a loucura em Hércules, os anos se passaram. Hércules cresceu. Ele se tornou um jovem poderoso e destemido. Guerreiro e um protetor firme de sua terra natal, ele se aventurou na floresta para caçar, como costumava fazer. Mas nesta ocasião, ele foi emboscado pelo rei vizinho, Erginus. As ações do rei foram inesperadas e a cidade de Tebas caiu sob seu controle. No entanto, o povo de Tebas ficou agradecido pela bravura e determinação de Hércules, e ficaram aliviados quando ele e seu irmão, Ificles, retornaram e lideraram um grupo de combatentes corajosos em uma batalha feroz contra Erginus. No final, os irmãos venceram e o povo de Tebas estava livre de humilhação. Em um momento emocionante, o rei Críon escolheu dar a sua amada filha, Migara, aos poderosos Hércules como sua esposa. A cerimônia de casamento não foi nada menos que espetacular, com um banquete tão alto e alegre quanto possível. Até os bons e velhos deuses do Olimpo desceram à terra para se juntar à celebração desta bela união. Os sempre grandes Hermes, o mensageiro dos deuses, apresentaram a espada Apolo, um arco com flechas douradas e presentes. Com mãos amorosas, Atena criou uma concha para Heracles. Hera sentiu um calafrio em seu coração. Não foi um presente ou uma palavra gentil, mas um sentimento de tristeza por Heracles e sua esposa, Alcmene. Logo, a casa de Heracles estava cheia de alegria. Ele e Migara tiveram 2 filhos, e o som do riso encheu o ar sob os arcos do palácio. O brilho quente da luz do fogo aqueceu seus corações. Mas o coração de Hera sentiu um tipo diferente de resfriado. Ela sentiu uma série de emoções, enterrada, raiva e compaixão. Ela ficou chateada com o fato de o amor e a paz prevaleceram entre os mortais, enquanto havia conflitos e descontentamento no Olimpo. À noite, enquanto as crianças brincavam aos pés do pai, olhando para a pele de um leão derrotado, o Ata da deusa da loucura entrou na casa. Ninguém ouviu seus passos. Ela se aproximou de Hércules e gentilmente colocou uma venda nos olhos dele. É difícil ver o que está acontecendo em sua mente. É como se ele estivesse em um sonho ou um pesadelo. As crianças parecem um monstro para ele. A leoa está viva e rugindo. Hércules pula e seus olhos estão no chão de sangue. Ele matou seus filhos, mas não entende o que está fazendo. Ele está com tanta raiva. Ele destrói a casa e persegue sua esposa e irmão lá fora. No céu noturno, ele estava no meio da rua, sem entender por que seus entes queridos estavam fugindo dele. Mas quando ele voltou para casa e viu os corpos sem vida das crianças, seu coração estava rasgado de dor. Cobrindo o rosto com as mãos, ele correu para longe, incapaz de se virar. Ele correu até chegar à noite e não parou até chegar à casa dele. Acabei de dizer, os fortes em espírito não choram pelo que foi feito. Eles tentam fazer as coisas certas fazendo coisas boas na Iolca. Eles estão montando uma equipe de heróis agora. Eson está chamando os corajosos para se juntar a ele em uma missão para o Lã Dourado. Argonautas, remover, junto com todos os argonautas são um pedaço de bolo para você, mas você sabe o que eles dizem, não existe um almoço grátis. Ele nasceu um momento antes de você, Ele está pronto e disposto a ajudá-lo a crescer. Ele será o seu guia enquanto você embarca em uma série de provações, e sabemos que você enfrentará a ocasião. Depois de concluir esses desafios, você estará no caminho para o verdadeiro heroísmo. É uma jornada de sabedoria e força com muito esforço, e estamos aqui para apoiá-lo a cada passo do caminho. Então, vamos mergulhar no capítulo 5 e ver o que está reservado para você. Hércules estava trabalhando para o rei Euristeus quando ouviu a vontade dos deuses. Ele sentiu uma série de emoções, ressentimento, vergonha e raiva. O rei era um covarde, e até os tebãs o chamavam assim. Ele estava se escondendo de sua própria sombra. Mas Hércules sabia que o castigo era dado aos deuses, e ele tinha que aceitá-lo. Eu sou o culpado por tudo. Matar crianças é um pecado grave. Se há uma maneira de encontrar perdão, sou a favor. Deixe-me ser o único a defender os fracos e indefesos, não para minha própria glória. Que minhas ações tragam expiação. Sem hesitar, ele partiu para o rei de Argos, Euristeus. Ele aprendeu que Hércules estava parado nos portões de seu palácio. Ele se sentiu um pouco nervoso, é claro. Um herói que conquistou monstros agora estaria sob seu poder. Mas o medo instantaneamente eclipsou sua alegria. Euristeus nem se atreveu a mostrar seu rosto. Ele pensou em Hércules e se escondeu na câmara. Ele subiu na cama de 4 e começou a pensar em como dirigir o herói em uma tarefa que certamente levaria à sua morte.
No entanto, a mente de Euristeus era tão frágil quanto seu espírito. No momento em que ele começou a pensar, ele imediatamente adormeceu em um sonho, onde a deusa apareceu para ele. Ela era majestosa e má, e sussurrou conselhos para ele. Ela disse a ele para enviar Hércules em uma caçada pelo leão Nemean, um monstro que não podia ser quebrado por nenhuma arma. Euristeus acordou e foi seriamente inspirado. Ele anunciou que era uma pessoa tão gentil e brilhante. Ele passou o dia inteiro conversando sobre o quão sábio ele era, e nunca parou para pensar no quanto ele amava o nome Hércules. Isso levou a uma série de aventuras incríveis que mostraram o quão grande ele era. Essas aventuras fizeram de Hércules um herói por centenas de anos, mas foram realmente criados por uma pessoa assustada que se escondeu debaixo do travesseiro. Capítulo 6. O que aconteceu com Hércules na caverna do leão do Nemean? O leão do Nemean era mais do que apenas uma fera. Ele era uma criatura mágica de tamanho enorme. Seus pais eram Tífon, um enorme dragão que respira fogo. Echidna, a adorável mãe serpente de monstros, morava no vale do Nemean, perto da vila de Cleones. Ela manteve todas as áreas circundantes com medo, mas era uma criatura gentil e amigável. Ela se juntou à batalha, e Hércules, um herói, veio à vila para descobrir pelos habitantes locais como a besta caçava. Ele bateu nas portas dos habitantes locais e perguntou educadamente. O pobre homem chamado Malarche era uma alma gentil. Ele ofereceu ao viajante um lugar para ficar à noite, compartilhando seu último pedaço de pão e um pouco de vinho azedo. Quando Malarche aprendeu sobre o destino de seu convidado, ele estava profundamente preocupado. Meu caro jovem, por favor, não vá lá, ele implorou. Ele orou com tanta devoção, roendo uma pedra ao fazê-lo. Seu covil encantado era um santuário, um lugar onde ele se sentia seguro e seguro. Enquanto ele estava lá, ele não sentiu nada além de paz e conforto. Hércules só sorriu calorosamente e disse: espere com o sacrifício. Ele respondeu: por favor, me dê 30 dias. Se eu não voltar, vou mudar e fazer um sacrifício para que minha alma não definha no reino dos mortos. Mas se eu voltar, agradeceremos a Zeus juntos. E com o coração cheio de esperança, ele saiu, deixando para trás o olhar ansioso do velho. 29 dias se passaram. Todas as manhãs, o malarco partiu em sua jornada, na esperança de ver uma capa familiar à noite. À beira da noite, olhando para o céu escuro e sem lua, Hércules permaneceu ausente. No 30º dia, ele soltou um suspiro profundo, lavou as mãos com cuidado e se preparou para o próximo ritual. Naquele momento, uma batida alta na porta interrompeu seus pensamentos. Ansioso para cumprimentar o herói, Malarche correu para abrir a porta. Em vez disso, de pé no limiar era uma figura com uma barba semelhante à de Pan. Sua voz estava rouca enquanto ele falava. Malarche, minha querida, não se preocupe em correr com o sacrifício. Eu trouxe algumas notícias maravilhosas de Hércules. Malarche estava assustado, mas ele pensou que antes dele era o próprio deus da floresta. Ele se sentou silenciosamente e começou a ouvir. O convidado afundou pela lareira, bloqueando a luz em T. Mas ficou quase escuro. A noite escura envolveu Hércules assim que ele saiu de sua casa. Ele continuou olhando em volta, esperando um ataque, mas a besta não estava lá. Então ele arrancou o clube de carvalho que era tão pesado quanto ferro. Ele deu a Malarche, que não conseguiu levantá-lo. Então, Hércules adormeceu por 10 dias e noites. Ele dormiu em um carvalho e ficou mais forte. Ele teve uma experiência semelhante com uma estátua de pedra de um enorme leão. Mas assim que ele se aproximou da pedra, o leão se levantou, rugiu e Hércules percebeu que era ele. Ele atirou uma flecha nos olhos do leão, mas o leão era feito de pedra. Até os olhos estavam escondidos sob as pálpebras. A flecha voou como se tivesse atingido uma pedra no segundo em que a trilha desapareceu e levou o herói a uma caverna da montanha. Era estreito, úmido e apertado. Era impossível balançar lá. Hércules sentiu medo. Hércules não tem medo, exclamou Malarco. Está certo, mas até ele congelou quando viu 2 olhos verdes brilhantes no escuro. Hércules se retirou, mas logo com um ramo ardente. O herói levou a besta de volta para a caverna. O leão fugiu, deixando para trás 2 entradas. A besta escapou repetidamente, mas o herói foi determinado. Então, com um sorriso amoroso, ele encheu uma entrada com pedras e acendeu um incêndio ao segundo ao amanhecer. Armado com um clube, ele foi ao inimigo.
O leão correu e recebeu um golpe terrível no crânio. A cabeça de pedra rachou. Hércules mandou, e a garganta do monstro não soltou até que ele soltasse o último rugido. Onde está Hércules agora? Estou aqui para você, meu amigo. Malarchus perguntou, sua voz gentil e medida. O convidado riu, um som quente que encheu o ar. Ele levantou a Brandfire, seu brilho iluminando seu rosto, e o Malarco soltava um grito. Tudo o que foi necessário, tive dificuldade em dormir naquela noite. A querida irmã de Hércules vive no belo, embora um tanto desafiador, pântano de Lernas. Uma nova tarefa foi atribuída ao nosso herói. Hércules, capítulo 7. Batalha com a Hidra de Lernaia. Quando ele ouviu a ordem, Hércules não disse uma palavra. Ele apenas apertou os punhos e imediatamente começou a se preparar para um novo feito. Após a caçada exaustiva pelo leão de Nemean, ele se sentiu cansado e, portanto, decidiu chegar aos pântanos de Lernaia. Os esperava na carruagem do padrasto de Heracles, Anfitrião. Eles estavam procurando um motorista, mas ninguém queria se juntar aos heróis em sua jornada. No entanto, havia um garoto que não tinha medo. Alai, filho de Ificles e sobrinho de Heracles, se ofereceu para ir. Ele era natural de cavalos e sabia como liderar os cavalos com uma mão. Vendo sua coragem, Heracles assentiu de acordo. Deixe-o ir. Os cavalos os carregaram rapidamente até que a estrada levasse à fonte de Amimone. Atrás dele, o pântano começou a cheirar. Era sem vida e enferrujado, com a junção morta saindo, e os juncos secos sussurravam ao vento como se fosse um aviso. Não venha aqui. Hércules disse que, ao sair de Iolaus na primavera, pegou sua espada, que havia sido apresentada por Hermes, e entrou no pântano. O pântano passou como se sentisse quem pisou nele, massacre de musgo, bolhas de arco-íris subindo sob seus pés. Um passo errado e ele caiu na cintura, agarrando-se a uma árvore seca. Hércules tentou sair, mas rachou em suas mãos. Ele quase se afogou. Felizmente, ele encontrou um fundo sólido e gritou para Iolaus. Quem não ficou perdido? Amarrou uma pedra aos líderes e jogou. Hércules agarrou e os cavalos o empurraram, puxou-o. Ele recuperou o fôlego quando ouviu Iolaus gritar. O garoto estava tremendo, apontando para os juncos. A monstro Lernaia Hidra estava deslizando a partir daí, 9 cabeças, corpos de cobra, ardas, sibilantes, horror. O pântano estava tremendo. Não houve brigas aqui. Hércules estava se retirando a cada passo que deu, arriscando F. Alien de novo e a cobra. Ele estava chegando rápido quando chegou ao banco duro. A Hidra voltou ao seu reino sem persegui-lo. Se ele não se atordasse a voltar, Hércules sabia que desta vez ele teria que ser sorrateiro. Ele disse a Jualai para dar o norte e incendiar os juncos. Jualai fez o que lhe foi dito. O fogo assobiou e se arrastou para o pântano. A fumaça preta-rosa. A Hidra sentiu problemas e rastejou para a costa. Hércules esperou primeiro, a cabeça da cobra tocou o chão. Ele gentilmente pisou no pescoço e o cortou com a espada. Os outros correram para ele. A picada deslizou na armadura. O corpo da cobra apertou as pernas como anéis de ferro. Ele bateu na cabeça após a cabeça. Ele percebeu que era imortal. A lâmina passou por ela sem deixar um rastro. E então, ele viu as cabeças decepadas voltarem de novo e de novo e de novo. Ele lutou, mas a batalha parecia interminável. Então, Hércules gritou, Iolaus, por favor, ajude. O jovem correu com um galho em chamas, e a cada golpe da espada, ele cauterizou a ferida no pescoço do garoto. Felizmente, as cabeças carbonizadas não cresceram mais lá. Havia apenas uma esquerda imortal. Hércules a agarrou com as mãos, apertado com a força de um titã e a cobriu com enormes ondas sob a pilha de pedra. Ela estava impotente, e tudo o que podia fazer era assobiar. Rege, Hércules em presente suas flechas com o sangue da Hidra. Agora eles trouxeram a morte, pegando as cabeças decepadas. Ele pulou na carruagem, os cavalos surgiram para frente, levando-a para longe do pântano fétido. Ele chegou a Argos, mas como sempre, Euristeus ficou assustado assim que viu a cabeça do monstro. Ele subiu e pediu. Hércules nem chegou perto. Ele mostrou tudo à distância, e Heracles sorriu, mas não disse uma palavra. Ele sabia que a próxima batalha estava próxima e que a tarefa seria ainda mais brutal. Capítulo 8. Hércules, nos centauros, respirou pesadamente.
Ele pulou da colina, deixou Iolaus ir para casa e jogou as cabeças sangrentas da hidra no ar. Os espinhos eram tão grossos que ninguém jamais seria capaz de encontrá-los. Então, ele partiu novamente, esperando encontrar um caminho. Um novo animal estava esperando por ele em algum lugar entre as montanhas. Ele foi por um longo tempo, cada vez mais alto, até que se viu ao pé das duras montanhas de Folos. Black, espinhoso, como se esticado de lá, houve um som pisando e chorando de dentro. Estou aqui para você, meu amigo. Hércules protegeu os olhos do sol, olhou mais de perto e sentiu seu coração parar de bater. Lá antes dele havia um centauro, uma criatura cujo corpo combinava as características de um homem e um cavalo. O centauro soprou uma trombeta em suas mãos e disse: Eu não vou ser um cavalo. Não vou ser um cavalo. Não vou ser um cavalo. Eu vou ser um cavalo. Estou. Eu vou ser um cavalo. Eu vou ser um cavalo. Eu vou ser um cavalo. Eu vou ser um cavalo em breve. Os arbustos enferrujaram e um rebanho inteiro de criaturas semelhantes passadas. O herói, Hércules, ficou surpreso, mas ele seguiu e logo se viu em uma clareira, onde cabanas ásperas de pedregulhos e arbustos estavam entre os carvalhos. Perto de um deles era um lugar pacífico onde um centauro estava mastigando algumas folhas. Ele estava tão relaxado que acenou com o rabo com algumas molduras de estuque, sem mesmo perceber o hóspede. Hércules o chamou, mas o centauro apenas o tirou da espada. O centauro se virou, se levantou e de repente bufou carinhosamente. Quando ele se aproximou, ele entendeu seu discurso. Seu nome era Fol, e apesar de seu exterior de aparência feroz, era na verdade uma máscara para sua alma gentil e amigável. Ele convidou Heraclaus para sua cabana, compartilhou uma deliciosa carne frita e desfrutava de carne crua, arrancando felizes pedaços de carne salgada e ossos crocantes. Eles conversaram sobre o mundo dos homens, e Fol perguntou sobre ferro e armadura. Ele ficou impressionado com a espada e a armadura de Hércules. Quando o hóspede pediu água, Fol apenas sorriu. Por que a água da casa? Os centauros correram para o rio, ansiosos para saciar sua sede. Mas quando viram o quão cansado o hóspede estava, eles pensaram no barril de vinho deixado na cabana de Héron. Era o vinho sagrado de Darnis, e ninguém se atreveu a tocá-lo sem a permissão da Héron Wise. Falco hesitou, mas seu sede como um servo, ele deu a Heracles uma piscadela e disse: Você é um convidado e merece um deleite. Ele não bebia sozinho, é claro. Se ao menos o barril estivesse aberto. Heracles pegou o vinho com sua mão de focinho e eles se sentavam contente, sem perceber que o cheiro de vinho já havia sido surpreendido pelo vento. Ela correu de volta com os paralelepípedos, sua raiva pesando em seu coração. Vendo os irmãos silenciosamente se afastarem como se estivessem pastando pelos carvalhos, ela sentiu uma sensação de tristeza. Hércules saiu na varanda, sua voz gentil quando ele gritou, lembrou as leis antigas da hospitalidade, mas os centauros não ouviram. Pedras caíram, sacudindo contra as paredes. Então, ele cuidadosamente pegou um arco e flechas embebidas em veneno hidra. Ele disparou um após o outro, e vários centauros caíram. O resto ficou chocado com a morte invisível e parou. Mas de repente, a flecha atingiu a garça mais sábia, o imortal. Ele gritou de dor. Incapaz de derrotar o veneno, os outros centauros fugiram em pânico. Hércules perseguiu atrás deles para assustá-los. Quando ele voltou, a falta não estava mais conosco. A curiosidade o matou. Ele se coçou em uma flecha venenosa, brincando com ela e lamentou seu amigo simples, mas hospitaleiro. Hércules o enterrou e continuou a caminho. Ele veio para a terra onde o javali Eurimanian estava escondido. Svidu estava lá, e havia paz. Ele se sentou. O herói estava procurando um lugar para descansar, então ele ficou sob uma árvore velha. De repente, algo grande e assustador se moveu. Era um javali com olhos vermelhos e presas de gancho. Ele atacou o herói, mas Hércules foi rápido. Ele pulou para trás e se escondeu atrás de um grande carvalho. O javali não parou. Ele bateu a árvore como uma tempestade, com espuma em suas presas. O porta-malas rachou e o sangue e a lama caíram no chão. E, finalmente, depois de um valente esforço, Hércules conseguiu se esquivar. Agora, ele estava cara a cara com o monstro. Ele usou a luz dos raios do sol refletida do escudo para cegar a besta. Os javalis que Heracles se seguiram, sacudindo seu escudo e gritando para assustá-lo, e eles chegaram ao pico coberto de neve, onde Heracles gritou no silêncio branco. Na última vez, o javali saltou e prendeu na neve.
Jeracol estava lá para ajudar, cobrindo o javali com a pele de um leão Nemnian e ligando com correntes. Esticando os ombros, ele levantou a carcaça monstruosa. Ele levou isso ao rei Euristeus. Capítulo 9. Heracles expulsa os pássaros estinfalianos. Quando Heracles ouviu a nova tarefa, ele pensou: agora é tão fácil para mim. Eu posso lidar com isso sem problemas. O que poderia ser mais fácil do que afastar os pássaros? Muito feliz, ele foi à cidade de Stinfalus e depois para uma floresta profunda habitada por criaturas monstruosas emplumadas. Mas antes de chegar ao bosque, ele percebeu como estava errado. O céu tremia com centenas de pássaros de cor de cobre. Eles estavam empoleirados nos galhos, pulando no chão, voando no ar, e seus gritantes eram tão altos que os ouvidos de Heracles tocaram quando os bandos subiram no céu. Havia um blanhe, era como se todo o exército tivesse levantado suas espadas. E os bicos, garras e penas desses pássaros eram feitos de puro cobre. Eles não eram apenas pássaros, eles eram flechas aladas. Então, Hércules percebeu que esse feito não era mais fácil do que os anteriores. Antes que ele pudesse pensar em qualquer coisa, um grupo de pássaros de cobre caiu sobre ele. Eles não me morderam, no entanto. Eles choveram por suas penas como uma chuva mortal. Um deles até passou, pastando meu, com um brilho nos olhos e uma mola em seu passo. Ele se moveu pela floresta, cada pena na capa afiada e pronta para ação. Ele poderia ter perfurado a armadura com facilidade. Felizmente, antes que ele pudesse ir além, Hércules encontrou seu velho companheiro em um bosque de oque. A pele do leão do Nemean foi jogada sobre o chão, e os dois amigos se esconderam debaixo dele, atirando flechas douradas no céu. Um por um, as flechas atingiram os predadores de cor de cobre, mas havia muitos. Ele tinha apenas 12 flechas e usou todas elas. Ele apontou com cuidado, mas não conseguiu acertar os pássaros. Eles eram muito rápidos. Ele atirou neles, mas não conseguiu atingi-los. Então ele percebeu que não iria ganhar. Ele estava muito cansado, então adormeceu. Em seu sonho, a deusa Atena apareceu para ele. Ela sempre lhe deu ótimos conselhos. Não lute com os pássaros, disse ela. Quando Hércules acordou, ela sussurrou: assustá-los, sua voz suave e gentil. Felizmente, ele seguiu o comando até a vila mais próxima. Os moradores e ele trabalharam juntos para fazer um monte de chocalhos de madeira. Eles eram como os brinquedos que as crianças fazem para perseguir pardais. Mas essas eram grandes e pesadas cascas. Eles eram uma floresta inteira de asas e barulho. À noite, H. E os colocou no matagal sob os ninhos. O vento aumentou, a floresta começou a rachar e uivar, e o barulho era tão alto que até o chão sob os pés. Os pássaros foram assustados, e eles voaram para as margens distantes do Pontus Euxine. A floresta ficou quieta novamente. Hércules pegou alguns pássaros de bronze que ele havia filmado no dia anterior, amarrou-os com as patas e os levou ao rei Euristeus. Capítulo 10. Como Hércules limpou a barraca do rei Algreias um dia, Hércules estava fazendo uma refeição com Euristeus no palácio. As pessoas estavam conversando sobre as grandes coisas que ele havia feito, desde os campos de Tebas até as ilhas mais distantes, onde as ondas sussurravam contra as rochas. Os deuses ouviram seu nome, e quanto mais alto a fama crescia, mais inveja de Evri. Ela sabia que Hércules não tinha medo de nada. Monstros e escuridão, e o pior de todos, ele sentiu o desdém do rei aos olhos de seu querido servo, Euristeus. O pobre Euristeus queria envergonhá-lo, não com uma espada, mas com lama, literalmente. Um dia, quando ele estava embriagado em uma poção adormecida, ele viu Hera, como o inteligente Hermes havia sugerido. O mais inteligente dos deuses sussurrou a ele uma nova tarefa: enviar Heracles para visitar o rei Algreias em Elise e pedir que ele limpe as bancas que não foram tocadas em anos. Pode parecer um pouco embaraçoso, mas não foi uma tarefa difícil. Quem gostaria de cantar sobre a limpeza dos estábulos? Afinal, quando Heracles ouviu a ordem, ele se sentiu um pouco envergonhado. Como qualquer jovem herói, ele teria preferido lutar contra monstros e não precisar usar uma pá no estábulo. Mas a sábia Atena lembrou gentilmente: e uma ação pura é uma coisa linda. Especialmente se ninguém mais tiver a coragem de fazê-lo. Hércules assentiu de acordo. Ele lembrou que já havia se prometido para ajudar as pessoas, então pegou uma pá e saiu para o trabalho. King Algreias era muito rico. Ele tinha milhares de touros que viviam em seus estábulos. Eles eram brancos como neve e vermelho como sangue. Uma noite, eles brilhavam como estrelas, mas ninguém poderia se aproximar delas.
Eles eram selvagens, e a barraca estava cheia de uma camada apodrecida de esterco que fedia. Hércules correu ao redor do estábulo 3 vezes. Ele ouviu o rugido dos touros, estudou o vale e examinou os 2 rios. Alfeus e Pneus rolaram gentilmente pela cordilheira como se estivessem em destilação, e depois vieram ao Greias e disse calmamente: Eu terei o estábulo que tudo esclareceu em um dia se seus pastores apenas trazerem os bois, disse o rei com uma risada saudável. O som do alegre rugido do rebanho encheu o palácio. O rei e seus convidados riram tanto que rolaram no chão, soldados jogaram seus escudos e os escravos riram tanto que tiveram que se deitar. Hércules, como sempre, sentou-se em silêncio e comeu. Ele sabia que o riso não atrapalhava a fome. Quando o riso diminuiu, Algreias ofereceu uma aposta. Se Hércules pudesse manter seus rebanhos e se ele perdesse, desistiria de sua armadura e pele a Nemisescogo. Léo, o herói, concordou. Ao amanhecer, ele saiu para a floresta com uma pá e um machado. As pessoas olharam para fora das casas, rindo e cutucando os dedos, dizendo: Olha, Hércules é loucura. Mas ele estava em silêncio. Ao meio-dia, a floresta foi cortada. Hércules amarrou troncos e bloqueou o rio Pneus com eles. Então Alfeus construiu barragens. As pessoas da cidade pararam de rir. Eles assistiram perplexos como o que ele estava fazendo, e o herói ainda está aqui. De ombros como o resto da cidade enlouqueceu, mas quando os últimos raios de luz tocaram o chão, as barragens se abriram e 2 rios se uniram para formar um riacho tempestuoso. Ele explodiu na barraca e a água se enfureceu, lavando a velha sujeira que o povo de Riqui não poderia ter feito em 1 ano e meia hora. Hércules destruiu as barragens, e as águas retornaram ao normal. Quando a poeira liquidou, todos viram. O estábulo estava limpo, como se os próprios touros tivessem acabado de sair dele. As pessoas cantaram sobre esse feito incrível, as mães contaram aos filhos, e os cantores cegos elogiaram Hércules no portão da cidade. Mas o próprio herói ainda estava se sentindo inquieto. Ele sabia que esse era apenas o 6º passo, e o perdão das crianças mortas na loucura ainda estava longe. Embora Algreias tenha ficado surpreso, ele recusou a recompensa prometida. Mas Hércules não discutiu. Ele se regozijou, o rei dos misers. Em um tom gentil, ele disse: Volto e, quando terminei a 12ª tarefa, você sempre se lembrará deste dia. E então ele foi embora. Quando há uma bagunça para B. E limpo e as pessoas estão se sentindo deprimidas, elas podem dizer: Estábulos reais de Alguano. Capítulo 11. 7º e 8º explorações. Hércules, 7º e 8º trabalho. O rei Euristeus ainda esperava encontrar um emprego que quebrasse Heracles. Ele caminhou pelos corredores do palácio como uma sombra deslizando de pilar para coluna, inventando novas tarefas para seu servo. Mas todos os dias, ficou mais claro. O filho de Zeus é tão talentoso. Um dia, ele ouviu uma surpresa no Mar Azul. Na ilha de Creta, vivia um orgulhoso governante chamado Minos. Ele ousou desobedecer a Poseidon, o deus do mar. Poseidon enviou Minos um belo touro. Ornido como se esculpiu em mármore, esse animal deveria ser uma vítima, mas Minos, cativado por sua beleza, quebrou o jantar do touro que ele deixou em seu rebanho e sacrificou um ramo de rochas. Poseidon não respondeu, e o tiro e a raiva se destacou. Quando Euristeus ouviu isso, ele ficou feliz. Foi um feito, e não é fácil. Vou mandar Hércules para lá. Para ter certeza de que ele não voltou, talvez possamos mandá-lo para Trace depois de Creta para obter éguas de Diadedes? O rei de Assédios tinha cavalos que foram discutidos até nas tabernas mais fora do caminho. Seus pescoços se curvaram como cobras, seu pelo brilhava como cobre, mas eles não comeram feno. Eles eram cavalos canibais levantados, os Cacunós e os Hércules estavam com fome. Cada naufrágio em sua costa era um banquete para eles. Hércules segurava seu clube na mão enquanto jogava a pele do leão do Nemean sobre os ombros. Ele partiu em um barco leve. Ele chegou a Creta, onde o povo havia deixado os campos e se trancou. Suas casas, como medo inspirado por um touro selvagem em uma área remota entre os matagais pretos e espinhosos. Eles conheceram o touro, que avançou com um rugido. Heracles subiu no touro e nadou pelo mar com ele, retornando a Ibirteus, o rei. O rei, sempre vigilante, se escondeu como sempre ordenou que o touro fosse libertado. A cidade estava no caos. Ele foi embora, sua voz crescendo com emoção enquanto esmagava tudo em seu caminho. Eventualmente, ele foi pego por outro herói, Iangue Zeus e Heracles. Eles já haviam navegado para a terra da Trácia.
No penhasco acima do mar, havia o palácio sombrio dos diádicos. As éguas estavam esperando por ele nos estábulos. Ele rapidamente entrou, garantiu os guardas, colocou as freios nos animais e os levou à costa. Mas os servos despertaram o alarme, e os diádicos e seus soldados correram para o mar. A batalha começou, e Hércules lutou como um turbilhão, um contra muitos. No calor do momento, ele deu seu corpo à luta. Os cavalos foram finalmente satisfeitos após o longo dia de alimentação. Eles se sentiram muito melhor quando finalmente descansaram um pouco. Ele domesticou as éguas selvagens e os trouxe para Resteia. Resteia era uma senhora gentil, mas ela também estava um pouco assustada. Ela pediu aos cavalos que fossem libertados nas rochas selvagens de Licaéia. Os lobos os ultrapassaram, mas os antigos cantores ainda se lembraram deles. Músicas, os cavalos e o rei, ó Mai. O pai do rei era o biscoito difícil. No capítulo 12, Hércules se encontra no reino das Amazonas. O rei Euristeus era um pouco mal-humorado, e ele não gostava de pessoas que eram mais inteligentes, corajosas e mais fortes que ele. O pobre Hércules era exatamente isso, mas havia uma alegria na vida do rei. Sua filha, a princesa de cabelos dourados Admeta, era a única criatura para quem ele às vezes se esqueceu. Se ela ria, ele sorriu. Se ela chorou, todo o tribunal tremia. Um dia, quando a enfermeira contou a ela uma história sobre o reino distante das Amazonas, Little Admeta exclamou: "Eu quero um cinto como a da rainha", e isso era tudo que ela precisava dizer. Era sobre o cinturão da rainha Palita, não feita de ouro ou pérolas, um cinto dado pelo deus da guerra, Ares, ele próprio. Ele trouxe a vitória e inspirou a determinação. Não era um ornamento, mas um símbolo de força. Assim que Admeta disse: "Eu quero Euristeus", ele enviou Hércules novamente para uma terra onde os homens eram estranhos. Foi uma longa viagem marítima pela terra das mulheres guerreiras até a foz do mar. O Storm Thermodon não foi páreo para as prontas dos barcos, cortando as ondas enquanto viajavam em direção à capital das Amazonas, Timisquira. Os heróis intrépidos acamparam ao pé de suas paredes, ansiosos para descansar após sua árdua jornada. Logo, a própria Hipólita montou. Sua presença irradiando orgulho e calma. Ela tinha olhos claros e uma espada no quadril. Hércules contou a ela tudo sobre a filha de Euristeus, sobre seu serviço e sobre sua promessa. Hipólita ouviu com um aceno de cabeça, dizendo: "Eu respeito você, filho de Zeus." Ela disse: "Eu realmente me preocupo com esse trem, mas se você não estiver vindo para a guerra, mas para um pedido eu darei a você. Você é mais do que bem-vindo para ficar alguns dias. Vou te dar o que você veio, sem problemas." Mas a deusa Hera tinha outros planos. Ela não perdoou Hércules por sua força, sua glória ou por ser filho do marido. Naquela mesma noite, ela se disfarçou de Amazônia, entrou na cidade e sussurrou palavras queimadas: "Não acredite nele. Ele não está usando um cinto. Ele quer sequestrar sua rainha." As Amazonas são guerreiras, mas eles ainda estavam alarmados, que se lembravam, mas que tinham que se lembraram. Guerreiro, e quando ele foi atacado, ele lutou com o Swift. Melanipa foi levada pelas Amazonas, que tiveram que recuar quando a tempestade diminuiu. Sua formação desmoronou sob os golpes do herói. Hipólita veio a Hércules, seu rosto mostrando tristeza. Ela gentilmente entregou-lhe um cinto e disse: "Sinto muito, mas eu não queria sangue." Hércules disse: "E você não era meu objetivo." "Por que você está?" eles perguntaram. Eles acreditavam nas palavras de outras pessoas. Eles se separaram como amigos de Hipólita, com a tristeza da perda. Hércules, com o coração pesado, pegou o cinto de Hipólita. Meta estava segurando, mas ficou decepcionada. Não era feito de ouro e não brilharam com joias. Era simples, e apenas um coração corajoso poderia entender seu valor. Portanto, ninguém percebeu como um dia simplesmente desapareceu, cacos gigantes muito longe. À distância, quando o sol mergulha suavemente abaixo do horizonte, lançando um brilho quente e dourado sobre as vastas ondas rolantes do oceano, fica a ilha isolada de Iriteia. Esta terra tranquila, raramente perturbada pelos sons da vida moderna, é um refúgio de paz. De vez em quando, o gentil lapso de ondas e o eco suave dos passos quebram o silêncio, enquanto o gigante de 3 cabeças Geryon percorre os prados, tendendo ao seu rebanho de touros majestosos. Essas criaturas, não seus bovinos típicos e comuns, são de um tom carmesim, sua beleza e força inspiradora.
As nuvens noturnas e as poderosas montanhas de Gerion foram cuidadosamente guardadas para que seu rebanho pudesse estar seguro. Ele o entregou ao igualmente terrível pastor, a gigante Eurition, que foi assistida pelo cão-horta, um monstro que poderia devorar uma dúzia de leões de uma só vez. Foi para esses touros que Euristeus enviou Heracles. No dia em que chegou a virada do 10º façanha da dívida, o herói foi para o oeste pelas terras. Depois de uma longa jornada por rios tempestuosos e passes severos, ele finalmente chegou ao Estreito de Gibraltar, onde a África encontra a Europa. Aqui, na fronteira do mundo, Hércules construiu 2 penhascos de ambos os lados, criando os pilares icônicos de Hércules como um símbolo de força e os limites da exploração humana. As ondas acariciaram suavemente as algas marinhas e o vento soprava suavemente pelas conchas vazias. No entanto, apesar da beleza natural, não havia barco ou mastro à vista. Era como se essa região fosse um mundo separado, conectado apenas pelos sussurros do vento e pelas ondas suaves. Hércules sentou-se na pele do leão, abraçando os joelhos e olhou para longe quando o dia começou a se pôr. Ele viu o sol brilhante na carruagem de Elias, descendo ao horizonte. Cegos, irritados e chocados com audácia, Elias não ficou ofendido. Pelo contrário, ele ouviu o herói, reconhecendo seu objetivo, deu a ele seu chão celestial, no qual ele estava sentado todas as noites. Ele cruzou o mar para que, à luz de Hércules, o herói pudesse ver o caminho dele. Quando ele chegou à Ilha Triste, Urt, o cachorro estava lá. Ele viu que ela estava rosnando e espumando, e ele entendeu que ela estava chateada. Ele correu para o herói com o clube, mas não queria machucá-lo. Hércules esmagou a boca monstruosa com o segundo balanço do clube. Ele reuniu os bois e já os estava levando para o barco quando o próprio Gerion apareceu. Isso não foi suficiente para interromper as 3 flechas de Hércules, cada uma das quais encontrou seu alvo. O gigante caiu e o rebanho foi transportado pelo oceano. O barco foi devolvido ao deus do sol, B. O caminho para casa ainda era uma jornada. Através das montanhas, vales e campos, Hércules guiou cuidadosamente seu precioso rebanho, navegando neve, pedras e caminhos gelados. Depois de um longo dia, ele chegou à Itália uma noite, sentindo-se bastante cansado. Ele levou os bois a um vale aconchegante, se estabeleceu durante a noite e adormeceu. Seja apenas um sonho agradável ou o tipo Morfeu, enviado pela deusa com suas pétalas de papoula e pálpebras pesadas. Enquanto o herói estava dormindo, um convidado não convidado apareceu em Chesba. Era um gigante astuto chamado Cacos. Ele não atacou, no entanto. Em vez disso, ele roubou os bus pelas caudas e os levou para trás, para que as trilhas se desviassem da estrada. Quando Hércules acordou, era tarde demais. Apenas um bezerro com uma estrela permaneceu no lugar. Com raiva, ele correu em perseguição, correndo pela floresta e montanhas até ouvir o maçante, abaixando. Ele chegou à rocha no fundo do ovo em bloqueio, mas o chão em frente à entrada havia sido pisoteado para longe da caverna. Então, o herói começou a limpar os escombros. As pedras estavam voando para as laterais quando, de repente, trovões e pisoteando ficaram mais altos. Aconteceu que havia nuvens rosnadas de fumaça. O herói correu com um clube, mas Hércules foi mais rápido. Ele jogou um quarteirão no gigante e o atingiu como um raio. Os bus foram salvos, o rebanho foi coletado e o herói foi capaz de retornar. Rome, Euristeus ficou tão agradecido pelos bus Magic que ele não queria deixá-los. Ele decidiu matá-los por si mesmo e sacrificá-los para Ripsos. Mas, você sabe como é, ele ficou preocupado novamente porque ainda restavam mais 2 feitos. Então, Hércules continuou indo, sem nunca se cansar. Capítulo 14. Jornada de Hércules para as maçãs douradas. Esperitos, feito após o feito, e cada um foi mais desafiador que o anterior. O eco do touro está abaixo dos gemidos de Gerion mal morreu quando Euristeus, inquieto, chamou o grande herói para ele novamente, sua voz quente e convidativa e seu tom cheio de emoção. Havia uma pitada de medo, sabe? Hércules, ele disse, eu adoraria se você pudesse encontrar 3 maçãs de ouro para mim no jardim dos Gispirit. Ele me disse onde encontrar essas frutas especiais, escondidas em um lugar muito, muito longe no fim do mundo. Lá, o céu repousa sobre as rochas, e o próprio oceano espirra ao pé de um jardim desconhecido. Um dragão gentil chamado Ladon guarda este jardim, e ele tem um único olho. Ele não sabia do sono e não sabia da figura de Atlas, o titã que segurava o céu em seus ombros. Mais uma vez, Hércules não disse uma palavra. Ele apenas virou o rosto para o oeste,
colocou a pele do leão do Nemean, pegou um clube e foi. Ele passou muito tempo através de desertos escaldantes, picos cobertos de neve, florestas densas e ondas trovejantes. Rios. Ninguém sabia o caminho para os Hesperides até Hércules. Eles eram gentis e tristes, e pintavam o herói cansado. Eles o enviaram para o antigo Nereus, o grande senhor do mar. O ancião contou a Hércules sobre o caminho, cheio de perigos, e sobre a terra onde o gigante morava. Antaeus é o filho da própria terra, que não conhece derrota porque toda vez que seus pés tocavam o chão, ele desenhava uma nova força dela. E assim, Hércules continuou no caminho, como costumava fazer. Agora, nas extensões quentes da Líbia, uma gigante se levantou diante dele, eclipsando o céu. Uma batalha começou, tão quente quanto o sol do meio-dia. Eles lutaram, girando girantes de areia até que Hércules se lembrava das palavras de Nereus: rasgue-o do chão. Então, reunindo sua vontade e força, ele levantou Anteus no ar. Anteus ficou fraco como uma criança. Hércules não queria matá-lo, mas Anteus não pôde mudar a vontade dos deuses. Então, depois de passar pelo país do gigante, Hércules o estrangulou não por raiva, mas por necessidade. Depois de uma longa jornada, ele finalmente chegou ao belo jardim de Hesperit. O ar estava cheio de uma sensação de reverência, e as irmãs das vésperas cumprimentaram Héracles com respeito caloroso. Somente o próprio Atlante poderia arrancar as maçãs suculentas e aqui, neste jardim sereno, o herói viu Titã dobrado sob o peso do céu. Suas veias pareciam as raízes das árvores, e seus olhos mostraram um cansaço que parecia ter durado séculos. Héracles, tocada pela cena, propôs: ele apoiará o céu, e o Atlante escolherá maçãs. Ele concordou alegremente e, pela primeira vez em milênios, ele se endireita. Dê suas costas e ombros. Hércules estabeleceu a escuridão das estrelas, o peso das nuvens e o silêncio da lua. Ele segurou o céu, que estava em silêncio. It was the second or third hour when Atlantean returned with apples and said, "My dear son of Zeus, you are tired. Please stay here, and I'll take the fruit to Eurystheus myself." But even though Hercules was tired, he remained clear-headed. "Hey, if you could just hold on a bit longer for me, I'll put a pillow under my shoulders," the Atlantean said, his voice warm and kind. The Atlantean, Trushin de Gile, Readile concordou, e naquele momento, ele se viu mais uma vez sob o firmamento. Você é ótimo, mas também queria fazer algo desonesto. Você está certo, vá em paz, Hércules, você é digno dessas maçãs. Como um sinal de gratidão, o herói bateu na rocha do Fenda, e uma mola limpa foi derramada para que a sede que se mantivesse no céu. Espirus. Capítulo 16. A última jornada de Hércules. 12 ótimos feitos realizados por Hércules. 12 vezes ele olhou para o rosto da morte e retornou ferido, exausto, mas invicto. Ele derrotou monstros, deuses e até o próprio Kerber, o rei. Mas mesmo grandes feitos não purificaram completamente sua alma. A memória da loucura inspirada no herói permanece. As crianças que foram tiradas de nós não deixaram ir. Ele não voltou ao palácio, não colocou a coroa do vencedor e não seguiu a estrada. Em vez disso, como defensor da justiça errante, ele seguiu os ditames de seu coração. Ele lutou não pela ordem, mas pela consciência, liberando escravos, estabelecendo campos de ladrões, instruindo jovens guerreiros e destruindo o poder dos governantes cruéis. Seu caminho o levou cada vez mais. Das belas margens do mar Egeu aos vastos desertos da Líbia, desde as exuberantes florestas de Sítia até as majestosas montanhas do Touro, onde quer que fosse, nasceram histórias. Ele se tornou uma lenda viva, um herói e um símbolo de força, coragem e justiça. Mas mesmo um herói é apenas humano. Ele estava cansado e não queria nada mais do que paz. E ele o encontrou em Trachina. Então, quando ele se casou, ela se tornou uma alegria. Héracles salvou Dienra do centaur Nes, que tentou sequestrá-la com uma flecha perfurada. Nes conseguiu sussurrar uma mentira venenosa para Dienra, que seu sangue poderia sempre preservar o amor de seu marido. Dienra foi dominada pela ansiedade e medo de perder a amada, então ela salvou esse sangue para que um dia o pobre cara fique encharcado quando o herói vestiu suas roupas no caminho de volta da campanha. O veneno de Nes embebido no tecido e queimou através da carne como fogo. Mais de uma vez, as roupas se fundiram com a pele, e nem a força nem o grito poderiam aliviar o sofrimento. Quando ele estava em agonia, ele rasgou sua carne, mas o veneno, ele sentiu em seu coração, sua hora havia chegado. Com uma respiração final e suave, Hércules subiu ao topo do Monte Aeta.
Ele pediu a seus amigos e filhos para reunir um pouco de lenha e colocou o corpo em uma pilha de madeira. Ao redor dele estavam seus amigos, soldados e filhos. Todos estavam tremendo, e ninguém ousou levantar a mão. Então, ele chamou o herói, entregou-lhe a tocha e disse: "Esta é a minha escolha, que seja o começo." As lágrimas caíram pelas bochechas do jovem ao fazer a vontade do mestre. O incêndio engoliu a fogueira e as chamas subiram ao céu. Então, um milagre aconteceu. Zeus, o pai de Hércules, desceu do Olimpo. Lightning rasgou o céu, mas não o corpo. Em vez disso, a alma de Hércules foi levantada para os palácios celestes, onde ele estaria com os imortais. Ele foi aceito como igual, mesmo por ela. Seus inimigos se curvaram diante dele, e ela o perdoou tudo para selar o mundo. Sua filha, a deusa da juventude, tornou-se um deus, não apenas um guerreiro, mas o santo padroeiro dos corajosos defensores e andarilhos. Eles oraram a ele antes da batalha. Templos de Hércules foram chamados em seu nome e apareceram por toda a Helada na Ásia. No Egito, ele se tornou a personificação de você sabe. É incrível como os humanos têm essa incrível capacidade de perseverar e seguir em frente, mesmo quando o mundo parece ser rumble ao redor deles. É como se eles estivessem carregando não apenas um corpo, mas uma memória, um espírito e uma lição de coragem. Se você enfrentar desafios, lembre-se de que, se você puder suportar dor e continuar, estará seguindo os passos de Hércules. E se você tropeçar e cair, pegue-se, espuma-o e continue avançando. Porque no final, é isso que Hércules gostaria de todos nós, não é? É uma série de realizações incríveis. É a jornada de um homem que experimentou muito, força, dor, glória e solidão. Em cada um de seus desafios, ele não apenas luta contra o monstro, mas também tem um coração para si mesmo, com o destino e com o mundo. Quando ele triunfa sobre o leão de Nemean, ou quando ele fica cara a cara, não é apenas uma batalha contra o mal externo, é uma batalha contra os medos que vivem dentro de cada um de nós. Com sentimentos como raiva, culpa e memória, ele enfrenta desafios e encontra força. Sua jornada pode estar cheia de momentos de silêncio, porque aqueles que são realmente fortes geralmente têm uma força única. Eles entendem o poder das palavras, a dificuldade de subir após uma perda, e essa força nem sempre significa ganhar, mas avançando, mesmo quando é difícil. Hércules experimenta sofrimento, mas ele não é um santo ou perfeito, ele é um ser humano, assim como todos nós. Todos nós cometemos erros, e todos perdemos às vezes. Mas é importante continuar, empurrar a dor e tentar o seu melhor. É isso que faz um herói. Não se trata de ganhar, é sobre a jornada. Trata-se de enfrentar seus desafios, aceitar sua dor e não pedir perdão, mas, em vez disso, mostrá-lo através de suas ações. Foi o que Hércules fez, e é por isso que nos lembramos dele. Ele não é apenas uma história, ele é um exemplo para todos nós que lutamos. Eu sei que tem sido um dia difícil para muitos de nós. Mas quero que você saiba que você não está sozinho. Se você está lutando, se está passando por um momento difícil, e se sente que está em um caminho semelhante ao de alguém que ama, quero que você saiba que não está sozinho. Eu quero que você saiba que você não está sozinho, meus queridos amigos. Quero que você saiba que agradeço por estar aqui comigo, por ouvir, refletir e sentir. Quero que você saiba que agradeço por deixar seu coração ficar calmo. Durma em paz, minha querida. Deixe sua mente cair para os heróis da velha, imaginando a noite fora da sua janela, com estrelas brilhando no silêncio. O antigo contador de histórias senta-se do fogo, sua voz quente e reconfortante. Ele deseja uma boa noite, cheia de paz e descanso. Quando a manhã chegar, você o receberá com um sorriso, e o novo dia lhe dará forças para ser o seu melhor, forte, corajoso e gentil como Hércules, Bar Kachan.